Sejam bem-vindos. Este é o 48º Psicolóquio com Joana de Ângeles. Como classificar a fé, a nossa fé? De quantas formas podemos manifestar a fé? O tema de hoje vem do 11º volume da série psicológica Joana de Ângeles, cujo título é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Capítulo 26, o poder da fé. Abordaremos apenas alguns trechos do texto para dar destaque às 3 formas de manifestação da fé segundo a benfeitora. Antes, porém, vamos trazer um pequeno conto que talvez você já conheça. Trata-se de um povoado que esperava há muito tempo pela chuva e todos foram convidados a subir no monte para orar a Deus pedindo pela chuva. Entre a multidão havia um garoto levando capa e guarda-chuva. Chegando ao local, alguém perguntou a ele: "Para que você trouxe capa de chuva e guarda-chuva? Não é peso demais para subir até aqui?" O menino respondeu: "Não viemos pedir chuva a Deus? Então, quando retornarmos morro abaixo, estarei protegido da chuva. Não é para isso que viemos?" Observe, orar com fé é ter a certeza de que nossos pedidos serão atendidos. Fé, portanto, é a certeza na ajuda de Deus. Joana de Ângeles identifica esta como fé natural, a fé do menino. Em seguida, ela vai falar da fé adquirida e depois da fé inata. Nós chamamos assim, ela não usou esse termo, mas assim entendemos. Para isso, vocês vão ler também o texto e vão concordar ou discordar. Ela inicia o capítulo dizendo que a fé é a confiança que se adquire em torno de algo. Apresenta-se natural e adquirida. No primeiro caso, a fé natural, conforme vimos no conto, é espontânea, simples, destituída de reflexão ou de exigência racional. Característica normal do ser humano. O menino era tão confiante que simplesmente pegou seu guarda-chuva e capa e foi morro acima. No segundo caso, o da fé adquirida, é conquista do pensamento que elabora razões para estabelecer os seus parâmetros e manifestar-se. Robustece-se com a experiência dos fatos, isto é, maturidade psicológica adquirida, tornando-se base dos comportamentos lógicos e das realizações significativas do pensamento e da experiência humana. Podemos depreender daí que quanto mais experiências e bom proveito delas, mais seguro se torna o indivíduo para realizações cada vez mais ousadas. E, por fim, o terceiro tipo de fé é aquela que podemos chamar de fé inata, como disse há pouco. Lembrando que a experiência vem não somente desta, mas também de existências passadas, visto que nós, espíritos, reencarnamos inúmeras vezes. Por isto, Joana afirma que a fé procede também das existências passadas, quando o espírito enfrentou situações e circunstâncias que foram experienciadas, deixando os resultados dos métodos utilizados para superá-las. Conhecendo os acontecimentos, embora inconscientemente, o ser adquire a confiança espontânea para os enfrentamentos que se apresentem por semelhança, evocados daqueles passados. Isso a gente costuma chamar de déjà vu, não é? O déjà vu. Então, neste momento, junto com essa lembrança nebulosa, inconsciente, vem também as habilidades adquiridas naquelas ocasiões. Isso explica por que alguns indivíduos se saem bem e outros não, frente a determinados desafios do cotidiano. A fé, no entanto, deve apoiar-se na razão, que investiga minuciosamente
no discernimento, que é a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, juízo, que estabelece as diretrizes comportamentais a fim de que não se expresse de maneira cega. É a fé cega, tão conhecida. Ou fanatismo, não é mesmo? Levando ao delírio do absurdo ou à ingenuidade do período infantil. A fé amadurece através da conduta que propõe, coroando-se de segurança pelos resultados colhidos nos empreendimentos encetados. Isso equivale dizer que, se confiamos na providência e em nós próprios, avançamos e vencemos os desafios que se apresentam. Mas nem sempre na primeira tentativa, veja lá. Se a primeira não foi bem sucedida, torna-se experiência para nova tentativa com maiores chances de vitória, não é mesmo? Porém, quando o indivíduo ainda não tem a fé raciocinada, esclarecida e, portanto, amadurecida, considera como fracasso e desiste. O homem de fé reconhece o limite das próprias forças. De novo, discernimento. E não vai se aventurar irrefletidamente, pois há um limite entre a fé e a ação, isto é, confiar para realizar, que deve ser tido em conta quando da tomada de decisão ante o que fazer ou deixar de realizá-lo. E aí a gente lembra, né? Nem tudo que posso, devo. E nem tudo que devo, posso. Em outra obra de sua autoria, título Em Busca da Verdade, a benfeitora refere que a autoconsciência é o elemento que deve ser buscado sempre e de forma lúcida, a fim de poder eleger-se o que se deve fazer e se pode realizar, em detrimento daquilo que se pode, mas não se deve, ou se deve, mas não se pode executar. É assim que o homem de fé reconhece o limite das próprias forças e não se aventura de maneira irrefletida. Em face da proposta de que nada é impossível quando se crê, é necessário decodificar o que significa essa crença à luz da psicologia profunda, para não se tombar no fanatismo perturbador e insensato. Mediante a fé lúcida e enriquecedora, a existência se apresenta digna de ser vivida, facultando a aquisição de recursos para todas as situações, ensejando que aquele que a possui enfrente todas as contingências com calma e certeza dos resultados felizes que o aguardam. Não tem pressa, nem se angustia, porque sabe que os obstáculos exigem remoção e as sombras precisam de luz para que desapareçam. A fé racional nunca excede os limites da sua capacidade, nem se doira de ambição descabida, conhecendo as possibilidades que possui e os meios de que se deve utilizar para os cometimentos que enfrentará. É pujante, mas não presunçosa. É nobre, mas não jactanciosa. À luz da psicologia profunda, uma fé diminuta, um grão de mostarda que lhe represente a dimensão, tudo consegue e nada será impossível, porque se apoia sobretudo na razão. Pois é, minha gente, chegamos ao final de mais um psicológio. Rápido, não é? Aqui, lembre-se, fizemos apenas um resumo, objetivando despertar o interesse pelo conteúdo libertador da série psicológica Joana de Ângeles. Hoje, esse título, né, O Poder da Fé, que se encontra no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Espero que sua fé se torne cada dia mais robusta. Faça seu comentário aqui embaixo. Marque um gostei ou não gostei
e verifique se já está inscrito no canal. Se não, inscreva-se agora mesmo. Fique em paz e até breve.